Bom, então, para complementar a apresentação da Laura, eu combinei com ela de ela apresentar os sites que ela mencionou na aula e também, particularmente, o do Instituto Veredas, onde ela trabalha. Legal. Então, aqui eu abri para vocês o mapa da desigualdade de São Paulo, depois a gente compartilha os links, mas eles estão muito atentos, também guiados pela agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a diferentes debates, né? Então, tem, por exemplo, aqui o campo do meio ambiente, onde eles olham o quanto existe, basicamente, de árvores em relação à área total do distrito. Então, é bem nítido que, por exemplo, bairros mais ricos, como Pinheiros, Jardim Paulista, Alto de Pinheiros, Itaim Bibi, tem uma proporção muito grande de árvores no sistema viário. E quando a gente vai olhar para bairros mais pobres, Perus, Jardim Ângela, Marcilac, Grajaú, já diminui muito. E o que é muito interessante aqui, eles têm até o desigualômetro, que é o quanto é distante. Então, em São Paulo, entre o bairro mais com menos árvores e o com mais árvores, o índice de desigualdade que eles mediram é de 557 vezes. E isso tem um impacto importante na poluição ambiental e o impacto que tem em doenças respiratórias, por exemplo, né? Isso, exatamente. Eles fazem aqui a reflexão de que, como as árvores purificam o ar e melhoram o microclima, reduzem a velocidade do vento, influenciam no balanço hídrico, elas favorecem várias coisas. Então, tanto está relacionado com a saúde respiratória, como, por exemplo, em épocas de chuva em São Paulo, como você sabe, às vezes tem aquelas chuvas imensas, os bairros onde tem menos árvores, a infiltração da água no solo é muito mais demorada, então ficam muito mais sujeitos a enchentes e a água invadindo as casas, enfim, então é uma relação que está conectada com tudo. E aí é muito interessante, porque se a gente vai logo aqui em cima e olha, por exemplo, quais são os bairros onde tem mais população preta e parda em São Paulo, também são os bairros onde vai ter menos desses recursos de meio ambiente. Depois, lá embaixo, se vocês forem olhar os recursos de lazer também. Melhoria de Então, qualidade de vida, Jardim né? Ângelo, Grajaú são bairros que quase sempre estão nos piores índices das coisas boas e são onde está também concentrada a população preta e parda, mostrando que as iniquidades também são muito atravessadas por essa questão da raça, né? E coincide também com maior violência, né, nesses locais, né, por uma série de Isso, quando fatores. desce aqui, vai ter vários, tem área verde para habitantes, mortes no trânsito, acidentes, vai ter o nível de acidentes com vários automóveis diferentes, e aí violência contra a mulher também vai ter. Então, é algo muito interessante. Mas uma coisa que vale muito a pena de dar uma olhada é o quanto em algum nível é isso, o olhar deles aqui passa por todas as questões de violência, de habitação, passa pela questão da saúde específica, inclusive os indicadores, às vezes, que eles olham para a saúde, nem sempre são os mais Tradicionais. enfim, não descrevem necessariamente aquilo que a gente está acostumado a acompanhar, mas falam de coisas que são relevantes para a população local. Então, quantas horas de atendimento, qual o tempo de espera para uma consulta. Eles têm bastante foco, claro, na questão de leitos hospitalares, que a gente sabe que tem uma distribuição diferente. Mas eu recomendo muito poder olhar, eu deixei os links já com o Ayrton aqui. O do Rio de Janeiro, esse tá compartilhando aí? Tô. Ainda não. Agora tu parou a apresentação, Laura. Deixa eu ver se eu compartilho aqui, então, só um segundo. O do Rio de Janeiro, esse aqui é o de 2017 ainda, mas agora, semana passada, eles lançaram um novo. Mas dá para ver direitinho entrando como eles olham para a Baixada Fluminense, entendendo essa região que é muito conectada todos os dias, 1 milhão de pessoas
transita entre esses municípios aqui do Rio. Então, eles consideraram que olhar só para Rio capital não serviria, né? Então, eles mostram os indicadores também olhando para todos os municípios. Então, olha, tanto para o Rio de Janeiro capital, com indicadores relacionados à segurança, a emprego. Pode ir para Duque de Caxias, por exemplo, que é um outro município relacionado e vai também estar apresentando esses mesmos dados. E, ao fim, aqui embaixo, tem tanto os indicadores nas bases de dados, quanto uma publicação completa para vocês poderem navegar por. Então, um perfil dos municípios, os infográficos das desigualdades, são realmente dados muito interessantes que vale a pena abrir e dar uma olhada. E agora tu podia falar sobre o que tu ia falar? Isso. Eu ia sugerir falar sobre o Instituto Veredas, né? E aqui, falando um pouco sobre o nosso trabalho, né? Duas coisas que a gente está bem focados agora. A primeira delas é a nossa iniciativa relacionada ao coronavírus. A gente montou, quando começou a pandemia, um banco de perguntas. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui para vocês, com gestores de diferentes áreas de política pública no Brasil e também que estão focados, então, em elaborar políticas tanto de resposta da pandemia, quanto logo depois para a recuperação dos impactos da pandemia. Deixa eu mostrar aqui para vocês darem uma olhada no tipo de pergunta que a gente recebeu. Então, vão desde perguntas relacionadas a como fazer a melhor tipo de proteção social para a população. Então, essa pergunta veio do governo do estado de São Paulo, por exemplo. E o que eles tinham de interesse era saber: será que vale mais a pena a gente dar cesta básica para a população ou fazer transferência de renda? Então, um complemento da renda em cima do auxílio de renda emergencial do governo federal, eles queriam fazer um auxílio extra. Então, a gente foi fazendo toda a pesquisa relacionada a se valia mais a pena, de fato, dar essas cestas básicas ou fazer transferência de renda. Um dos achados, por exemplo, dessa pesquisa para nós foi que, inclusive, para desfechos nutricionais, a transferência de renda era melhor do que dar a cesta básica. Então, a gente tem, às vezes, a ideia de que se o governo regulasse a alimentação das pessoas, seria sempre tudo melhor, mas que, junto com pequenos programas de orientação, fazendo transferência de renda, as próprias famílias tinham essa iniciativa de poder comprar mais frutas e legumes, etc., o que dialoga bastante com aquilo que a gente estava falando antes sobre como crises econômicas afetam os padrões nutricionais e a alimentação da população. Uma outra coisa que eles estavam preocupados era como lidar, então, com o sofrimento psíquico de profissionais de saúde nesse momento. Isso veio do Ministério Público do Rio de Janeiro. Então, a gente também fez uma resposta rápida a respeito desse tema. Uma outra pergunta que veio do governo do Distrito Federal era como apoiar idosos que estão em abrigos. Então, para esse tema, tinha já uma revisão muito interessante da biblioteca da Cochrane, que a gente referenciou aqui, que era sobre como manter contato com idosos, considerando que eles são pessoas que não necessariamente estão alfabetizados nas tecnologias. Então, como manter contato respeitando o distanciamento social via esses aplicativos, enfim, e se esse contato faria alguma diferença para a qualidade de vida das pessoas. E aí vão perguntas que pensam desde como apoiar pequenas e médias empresas até como poder... Uma pergunta que foi muito interessante do governo de São Paulo, que a gente ainda não conseguiu endereçar, era como que a pandemia impacta o alcance desses objetivos de desenvolvimento sustentável. E aí... Só deixa eu comentar uma coisa, assim, que uma aula anterior que eles tiveram é sobre espaço, tempo e pessoa, e a importância da epidemiologia de
estudar os determinantes e distribuição de doenças, e esses determinantes da pessoa, local e pessoa, que nas perguntas que foram formuladas para o Instituto Veredas, tem a necessidade de identificar claramente esses 3 aspectos, e a distribuição desses fatores podem possibilitar uma relação com causa e o controle das doenças, assim como a necessidade dos serviços de saúde. Então, a tua aula é quase que um exemplo prático daquilo que a gente vê nos conceitos de epidemiologia. Isso, com certeza. E é isso, eu acho que em todos esses nossos trabalhos, claro, no contexto do Covid, a gente está trabalhando muito com essa metodologia de respostas rápidas, que é basicamente como é que a gente consegue revisar as evidências científicas de mais alto impacto e mais alta qualidade e tirar conclusões minimamente confiáveis para passar para quem está tomando essa decisão em políticas públicas, que são essa nossa rede de gestores públicos parceiros, né? Mas é muito, obviamente, muitas dessas evidências vêm de diferentes contextos, e um cuidado que a gente sempre tem em todo o material que produz é tentar. Então, como é que a gente traz essa contextualização para o nosso território, né? Algumas evidências, claro, vêm de países de América Latina ou países com situações relativamente parecidas com o Brasil, mas se a gente está importando elas de um contexto muito distinto, é sempre importante poder pensar alterações ou ajustes que a política ou a intervenção poderia passar para daí sim ser implementada aqui. Então, muita coisa, por exemplo, a respeito de transferência de renda, são evidências que vêm da África ou da Índia, que em algum nível tem um contexto de tecnologia, conectividade muito pior que o nosso. Então, não é tão simples pensar, às vezes, em aplicativos, enfim. Mas, por outro lado, pensando que no programa de transferência de renda a gente precisa atingir pessoas de diferentes regiões do Brasil, de diferentes faixas etárias, algumas das quais agora estão cada vez mais isoladas. Então, um grande grupo de pessoas idosas em isolamento, sem muito apoio. Então, como é que a gente cria mecanismos que não sejam excludentes ao fazer esse tipo de política, e para pensar todos os indicadores e toda a questão de determinantes sociais em saúde, passa justamente por ter essa pergunta de fundo, que é, será que tudo aquilo que eu faço, mesmo as políticas que eu tenho a melhor intenção em desenvolver, e que são mais voltadas para a população e para o seu bem-estar, vão chegar de forma igual em situações desiguais? Então, esse preceito da equidade realmente está por trás de todas as nossas reflexões. Muito obrigado. Eu queria chamar a atenção um dos aspectos que tu colocaste, onde tu apresenta os gráficos, principalmente na região norte, onde óbitos materno-infantis é muito elevado, e o gráfico de enfermeiros e outros profissionais de saúde, que é menor do que em outras regiões. Isso, na literatura, se chama, em inglês, Inverse Care Law, Lei do Cuidado Inverso, que foi descrito por um médico de família inglês, que é o Julian Tudor Hart, que, infelizmente, se caracteriza, se mostra na iniquidade, não apenas na Inglaterra, ele descreve isso na Inglaterra, mas em países como o Brasil isso é bastante evidente, né, Laura? E chamar a atenção, assim, até a importância de alguns termos que a Laura apresentou ao longo da apresentação: preferência e valores dos pacientes, a importância do engajamento da população nessas políticas públicas. O termo que se caracteriza em português é política informada por evidência. Certamente, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é um tema fundamental. A iniquidade, saúde planetária, a poluição, mudança climática, o impacto que tem na saúde individual. O racismo, a gente não falou muito da saúde do índio, né, mas certamente é uma população que a gente vê que está tendo um impacto muito negativo, principalmente agora no Covid. Falei com uma professora da USP, até pedi para ela dar uma aula sobre endemia, sobre malária, não sei ainda se ela vai apresentar sobre isso, mas ela coloca que os
na região amazônica, na Amazônia brasileira, as pessoas que têm malária são as mesmas que têm o Covid-19, né? Então é quase como caindo vários raios no mesmo local. As populações mais doentes com o Covid estão ficando ainda mais vulneráveis, né? E acho que essa pergunta que acho que foi a Secretaria de Saúde de São Paulo perguntou, né? Qual é que vai ser o impacto das ODSs em função da pandemia? Como é que tu responderia agora essa pergunta, pós-pandemia? É muito difícil, né? Porque o debate que a gente vem fazendo, especialmente quando está conversando com esse pessoal mais voltado para a questão econômica, é que a pandemia ela parece que cria muita coisa nova, mas na verdade ela não cria tanta coisa nova. Ela só deixa muito escancarado aquilo que já estava acontecendo, né? Então, a resposta que eu diria é que em algum nível, se a gente tinha essa ilusão de estar muito avançados e de estar conseguindo atingir várias metas, olhando, como eu disse, sempre para esse dado brasileiro, que às vezes é muito puxado por dados do Sudeste, que é uma região com mais recursos, tanto financeiros quanto recursos humanos, de saúde, enfim. O que a pandemia nos coloca é a obrigação de olhar para áreas e lugares que, em geral, nós não olhamos. Então, eu sinto que, em termos de Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, talvez ela nos faça ter um pouco mais de atenção para alguns objetivos que a gente consideraria secundários, por assim dizer. Então, nos chama atenção, por exemplo, para pensar na questão do meio ambiente, nos chama atenção para pensar, especialmente no Brasil agora, sendo bem convocados a pensar a questão migratória, como é que está a nossa relação, tanto na migração interna, quanto outros países chegando aqui. Nos chama atenção, por exemplo, agora para a questão mais aguda de o que o confinamento representa em termos de violência doméstica. Então, vários temas que talvez não tivessem tanto em foco, começam a vir a foco por causa dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e nos mostram, a meu ver, esse caráter completamente intersetorial, indissociável, de que não adianta a gente fazer toda uma bela propaganda, promoção e ação no campo da saúde, sem estar muito atentos ao que outros campos estão desenvolvendo, numa grande articulação intersetorial e interfederativa, né? Acho que essa fragmentação de esforços do que vem do nível nacional para os níveis estaduais e municipais, às vezes até com agendas completamente distintas, tem impactos graves mesmo, né? Tanto em termos de informação para a população, quanto em termos de como as políticas se estruturam e o quanto é possível fazer algo que tenha uma coordenação nacional, mas contextualizada a diferentes territórios, né? Então, o que eu diria é isso, que o que a pandemia vai fazer para os ODS é nos obrigar a olhar para lugares que a gente não estava olhando e tirar um pouco essa celebração de sucessos que às vezes estão refletidos só em uma ou duas regiões do país, mas em outras a gente ainda tem muito, muito o que avançar. Assim. Então, me parece que isso é muito chave nesse momento. Muito bom. Até eu li um editorial algum tempo atrás que está diminuindo a mortalidade infantil no mundo, mas muito em função da China, né, que houve um desenvolvimento muito grande, mas não reflete uma diminuição de mortalidade infantil em regiões que ainda continuam excluídas ou em periferias, né? Muito obrigado. A gente vai interromper para não ser uma atividade muito longa, mas certamente eu aprendi bastante. Espero que os acadêmicos da disciplina de epidemiologia também tenham aprendido também. Nossa, eu também, e dizer que ali nos slides pode, claro, compartilhar com todo mundo. Tem o meu e-mail, se vocês quiserem trocar uma ideia, continuar esse debate, pedir outras referências. Às vezes a gente vai falando coisas enquanto está conversando e não necessariamente referenciou elas ali. Eu fico super à disposição. Esse debate é realmente muito empolgante e caso ainda não tenha sido feita propaganda, acho que uma das parcerias que eu e o Ayrton tivemos foi no curso de saúde planetária que está
foi desenvolvido pelo Telesaúde. Ele é todo EAD virtual e realmente é um debate que expande muito o nosso olhar, especialmente como profissionais de saúde. Então, eu recomendo muito poder entrar em contato com esse material. Se eu não me engano, se agora está fechado, as inscrições vão reabrir logo. Telesaúde RS. Telesaúde RS, a gente pode mandar o link depois também. Mas é um debate que acho muito necessário, especialmente nesse momento que a gente é convocado a pensar nessa relação entre o ambiente e a saúde das pessoas. E nada melhor do que poder espiar o mundo lá fora por um curso desses, agora que estamos todos em isolamento, né? Então, eu agradeço demais o convite e fico super à disposição para a gente seguir o debate. Muito obrigado. Então,